Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja com todos. Nós prosseguimos neste nosso encontro estudando o 23º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral. No primeiro encontro presencial, falamos sobre o início desse capítulo. Deveis odiar pai, mãe, irmão e irmã, e trouxemos o raciocínio do Cristo através da espiritualidade amiga, desconstruindo a ideia que se poderia ter de que o Mestre, que era todo amor, pregasse outra coisa que não fosse amor. Prosseguindo nesse capítulo, no primeiro vídeo virtual, nós abordamos de forma mais profunda a conotação da linguagem que o Cristo usava e que suas expressões, pelo próprio idioma hebraico, não correspondiam àquilo que de fato havia sido transcrito pelos evangelistas. Odiar, como nós vimos, significava amar menos. Falamos da idolatria de filhos com relação aos pais, uma coisa muito presente nestes tempos. Mas falamos também sobre a condição que temos, mediante as inúmeras reencarnações, de amarmos melhor. Não apenas e nem passa pela nossa ideia ser seletivo neste amor, mas amar dentro das balizas adequadas desse nobre sentimento, permitindo com que a criatura encontre na figura do Pai um guia, alguém que lhe aponta uma direção e que lhe conduz dentro dessa premissa. Hoje nós vamos prosseguir na parte final desse capítulo, que é exatamente a parte provavelmente mais contundente dele. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Parece tão estranho quanto o nome do capítulo que Jesus pudesse querer, apenas pela circunscrição desse termo, pela letra ou pelas letras do termo, que isto de fato acontecesse. Mas nós sabemos, todos sabemos com bastante tranquilidade, de que o Mestre procurava mostrar de que aqueles eram tempos de paganismo. E exatamente quando o cristianismo procurava implantar-se como premissa de tempos novos para a humanidade, como de fato ele o é até hoje, o paganismo declinava. As palavras do Cristo redivivo eram, portanto, para aqueles que mantinham as circunstâncias todas de promover no homem apenas o temor, a obediência cega, servil, trocando isto pelo esclarecimento, por uma razão mais pura, por uma situação mais amena, mas que, sobretudo, colocasse o homem a pensar sobre si mesmo. O Mestre, que
tinha essa propositura naqueles tempos é o mesmo que segue hoje através desta doutrina consoladora que todos nós abraçamos, promovendo em nós a condição de, mediante o aprendizado, a caridade permanente conosco e com todos aqueles dos nossos caminhos, as medidas para que a gente promova essa divisão dentro de cada criatura, a partir de nós mesmos. E essa divisão seria exatamente a abolição desses resquícios de paganismo que funcionam na humanidade apenas para o bel prazer de alguns, em detrimento das necessidades de todos os demais. O Espiritismo cristão é pródigo quando aponta não para um de nós, mas para a coletividade que nós formamos, para o conjunto de pessoas tão diversas quanto os dedos das nossas mãos, mostrando a nós mesmos da impessoalidade que devemos ter. Muito embora todas as ações e os resultados destas repercutam dentro de cada um. Mais uma vez, implantadas estas novas possibilidades que o cristianismo traz, aniquilando o paganismo daqueles tempos e destes tempos, pois ele ainda existe em frangalhos, mas existe, o homem passa a ter a medida certa do seu papel e da sua possibilidade diante da vida. E da vida que ele tem aqui neste plano, e mais ainda na vida que ele poderá ter mediante os esforços que promover através da sua reforma íntima no plano espiritual. A felicidade pode começar já aqui neste mundo, com o esclarecimento, com a desconstrução de ideias antigas, ultrapassadas, que nós tínhamos com relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E nós falamos isto hoje, nesta sexta-feira, que é considerada a Sexta-feira da Paixão pelos nossos irmãos cristãos católicos. A eles devemos respeito, porque muitos de nós, eu inclusive, somos oriundos da Igreja Católica. Mas o Cristo certamente não é mais aquele que crucificam ainda. O Cristo está livre e viceja com a sua mensagem no mais recôndito de nós, para ser esperança, para ser uma etapa nova nas nossas vidas, para ser um convite salutar, pessoal e intransferível, como tem acontecido. Nunca se viu tanta espiritualização por todos os lugares. A doutrina espírita vai alargando os seus horizontes e trazendo cada vez mais pessoas para as suas fileiras. Isto não é apenas uma necessidade da dor, é uma necessidade das almas, que aflitas nesse turbilhão de dificuldades, buscam um porto seguro, uma fonte adequada, onde poderão obter
as orientações, as instruções e o caminho adequado a seguir. Nós devemos, todos nós, mediante este 23º capítulo, que nós, no nosso encontro anterior, ressaltamos, é o capítulo da renúncia, renunciar a esse resquício de paganismo que porventura ainda exista em nós. Vamos aclarar a nossa mente com as luzes do esclarecimento que a doutrina espírita nos possibilita. Vamos abrir os nossos horizontes, abrir os braços nestes tempos em que não podemos nos abraçar presencialmente. Vamos nos abraçar espiritualmente, desejando que, de fato, possa haver um cristianismo puro, singelo, simples, como o próprio Cristo idealizou. A divisão é a busca nossa de todos os dias por melhores condições, por entendimento, por compreensão, por perdão, por aceitação. Vamos seguir buscando isso, meus irmãos. Nos estudos que são feitos virtualmente do Evangelho todos os dias, nas nossas preces, nas nossas reflexões, tempo agora não nos falta. Vamos seguir buscando, renunciando a todas essas questões ainda antiquadas, ultrapassadas. Nós abriremos ainda mais espaço em nós para a mensagem pura do Cristo redivivo. Que esta sexta-feira da Paixão, que a Páscoa que ocorrerá no domingo, seja pura, cristalina, como o obséquio da mensagem que o Cristo nos envia todos os dias. Que nós nos renovemos como os dias se renovam, a fim de que o caminho de todos nós e de todos aqueles a quem nós pudermos alcançar siga melhorando. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.